Ora boas pessoal, mais um videozinho. Hoje, dia 8, neste caso eu já estou a gravar dia 9, mas o programa é sobre informação desportiva, mais propriamente sobre o programa Liga de Ouro do dia 8 de dezembro de 2025. Hoje, por incrível que pareça, não se falou muito no Benfica. Só lá mais para a frente é que ali os comentadores de Sporting e de Porto vão dar ali uma carga de porradas no Mourinho, como já vem sendo habitual em todos os programas, não só na CMTV, mas nos outros canais. Todos os momentos de pausa são aproveitados para bater no Zé Mourinho, para, prontos, alguma coisa que ele disse a mais, outras coisas que ele disse a menos, outras coisas que ele disse, outras coisas que devia ter dito. Mas pronto, vamos passar à frente. Hoje vai-se falar no jogo do Sporting na Liga dos Campeões contra Bayern de Munique e a ausência de jogadores muito importantes na equipa do Sporting. Já soube que na maioria dos casos, devido a lesões, só o Pote é que treinou sem limitações, mas mesmo assim o Rui Borges decidiu não levá-lo. Se calhar o Pote não gosta de jogar contra equipas grandes, poderá ser isso. E depois, lá mais para a frente, é que nós não, eu estou-me a excluir, vai-se dar ali uma tarefa no Zé Mourinho, para variar, e vai-se falar no tal caso do Yulman, e mais uma vez as palavras de José Mourinho, que agora vão ser faladas até se calhar ao fim do campeonato, sobre o que Mourinho disse sobre o Yulman. Se querem já ouvir a minha opinião pessoal, acho que Mourinho não devia ter dito nada sobre os jogadores da equipa adversária. Cada um é como é. Mas pronto, vamos lá passar, mas é o programa que eu tenho que me deitar. Afinal, está a ser só poupado e não fica de fora porque tem mesmo de ficar. Tendo em conta o momento do Sporting na Liga dos Campeões, Rui Borges deve gerir a equipa ou seria um erro fazê-lo, se é que o está a fazer? Boa noite, Mariana, boa noite a todos. Eu hoje corro o risco de ficar sem voz ao longo do programa e, portanto, quero usar a voz que tenho já para dizer uma coisa. O Luís Godinho e o António Nobre estão de parabéns. Não é muito comum começarmos um programa de pé em riste a elogiar dois árbitros. Eu nunca digo os nomes dos árbitros quando fazem más exibições. Daqui nada eu e o Tiago e o António, mas eu e o Tiago em particular vamos ter aquelas nossas discussões quentinhas. António Nobre, Luís Godinho, muitos parabéns porque fizeram exibições portentosas, ninguém vai dizer isto em lado nenhum e eu quero que fique dito. Já os vi errar muitas vezes, mas a conversa, os árbitros portugueses são todos maus, prejudicam todos. Eu tenho razões de queixa do meu Sporting, o António até do Benfica, o Tiago menos, mas não é dos árbitros, temos para nos queixar. Sobre essas questões... Ok, antes dele falar sobre as tais ausências no Sporting, aqui o Pinotes Batista resolveu abrir o programa a elogiar os árbitros. Para mim era desnecessário, pois o trabalho dos árbitros é mesmo esse. Mas também tem que dar o braço a torcer. Tanto mal se fala dos árbitros portugueses, mas eles por acaso esta jornada e pelo menos nos jogos dos três grandes portaram-se bem. Porque depois há uma coisa que ninguém fala, que é os jogos das outras equipas, que provavelmente ninguém sabe se os árbitros foram bons ou maus, porque em Portugal só existe 3 clubes. Das lesões do Sporting, nós temos que ver aqui o que é a gestão de um plantel. E o tempo encarregar-se-á de mostrar que alguns destes jogadores não estão mesmo aptos e vão falhar mais do que um jogo. Outros jogadores nós sabemos que têm mazelas e portanto aí não há razão para duvidar, eles vão na comitiva e relativamente aos outros é preciso fazer gestão. E não vale a pena fazer dramas disto que é. Se Pedro Gonçalves estivesse como estava no derby, ou seja, não a 100%, mas com capacidade para jogar 60 ou 70 minutos, como aconteceu no derby, deveria ser poupado num jogo da Liga dos Campeões frente ao Bayern num palco como a Allianz Arena. Evidentemente que sim, e vou-me socorrer de um facto histórico e de um facto recente. O facto recente é que eu estava na dúvida se preferia ver o Pote a jogar os primeiros 60 minutos ou os últimos 60. Sabia que ele não ia jogar o jogo todo, sabia que ele não estava apto fisicamente a 100%, mas contra o Benfica valia a pena. E o facto histórico é que o Sporting há muitos anos perdeu 12-1 no agregado das duas mãos. Por acaso o gol mais bonito foi do João Moutinho, um gol do outro mundo que não serviu para absolutamente nada. E tem que haver maturidade competitiva por parte dos clubes. Quando vamos à Allianz Arena, há de haver ali miúdos, que é o sonho da vida deles de jogar. Há de haver ali gente que precisa de rotina, dou um exemplo, Morita, que tem vindo a ascender de forma.
para quem este jogo pode ser determinante. E há de haver outros que não fazem falta nenhuma do ponto de vista competitivo, porque é um jogo de alto risco para o Sporting do ponto de vista desportivo. Vamos jogar contra uma das maiores potências mundiais de futebol, vamos jogar na casa deles, jogamos sem alguma pressão. Se há jogo onde se pode fazer gestão é nesta. Mais, terceiro aspecto, porquê é que o Sporting se pode dar ao luxo de fazer gestão e o Benfica, por exemplo, não? Antes que aqui o Pinotes acabe de falar, eu não concordo com esta parte, porque eu acho que um clube que se quer ser grande tem que jogar todos os jogos para ganhar e com a melhor equipa. Ok, o Sporting não pode levar a melhor equipa, mas como o Pinotes disse e eu discordo, pode-se dar ao luxo de poupar. Não, eu acho que não. O Sporting, se quer ser um clube grande, tem que ir com a melhor equipa possível e não ir em poupanças, porque o jogo seguinte do Sporting, se não me engano, é contra o AFS, ou seja, o Aves. Portanto, ir poupar a equipa contra o Bayern de Munique para depois jogar contra o AFS, discordo, mas pronto, se ele concorda. Eu, como benfiquista, gosto que o Benfica, principalmente nestes jogos grandes e num palco como é a Liga dos Campeões, que jogue sempre na máxima força. O Sporting amealhou um pecúlio que lhe permite fazer esta gestão. Tenho a certeza absoluta que se a qualificação do Sporting tivesse em risco, Rui Borges forçaria. Eu lembro-me de Sérgio Conceição, o último elemento, pôr os jogadores do Porto a correr uma taça da Liga de tal maneira que teve lesões na semana a seguir. E eu considero que isso é má gestão. E o que o Rui Borges está a fazer, na minha opinião, é boa gestão. Sendo que a taça da Liga não é a Liga dos Campeões, mas não é? diz-me assim, há gestão. Uma lesão do Trincão vale muito mais do que os 2 milhões de euros de prémio. Uma lesão do Pote vale muito mais do que os 2 milhões de euros de prémio. Portanto, em caso de dúvida nestes casos, não se arrisca. Se fosse a última, toda a gente tinha que ir lá para dentro. António, não é desprestigiante de alguma forma se o Sporting, por opção, apresentar uma equipa que não é a melhor equipa numa visita ao Bayern de Munique na Liga dos Campeões? Boa noite Mariana, boa noite caros colegas e boa noite também aos espectadores e aos ouvintes. Eu penso que o Sporting tem muitas alternativas, felizmente, para poder ter um bom desempenho, uma boa performance. Claro que o André tem razão, o Sporting amealhou o suficiente para poder agora ter esta atitude e ser, enfim, de alguma forma, eu duvido que se de facto fosse um jogo decisivo, que Rui Borges tivesse a mesma decisão. Mas acho que o Sporting não vai ficar, já não me lembro qual foi a expressão que tu utilizaste, mas acho desprestigiante. Acho que não vai ser desprestigiante o 11 que o Sporting vai apresentar. O Sporting tem várias alternativas e acho que não vai ser muito diferente ter esses jogadores que têm eventualmente algumas mazelas e algumas dificuldades, ou ter outros que estão cheios de vontade de dar nas vistas naquele palco que o André nomeou, e portanto não penso que isso seja tão relevante assim. Não passa a mensagem, Tiago, de que o jogo está perdido? Boa noite, Mariana, boa noite aos meus colegas de painel. Um pouco, mas penso que isso é reconhecido por todos, não é só pela comunidade do Sporting. Todos nós temos consciência que uma equipa portuguesa ir jogar a Munique, tendencialmente em 10 jogos é capaz de perder 9. E, portanto, tendo isso em conta e também o facto de haver jogadores do Sporting que são nucleares, que estão ali no limite, e eu relembro aqui a narrativa que se foi criando a propósito do Futebol Clube Porto, que estava a perder gás, os outros estavam todos a voar. Todos. E eu olhava para o céu e via o Sporting a voar lá por cima, o Benfica a voar lá por cima, e o Sporting aos 25 minutos na Luz deixou por isso simplesmente de existir. E o Benfica é o que se sabe. Portanto, estas narrativas, claro, são convenientes, mas o que eu vejo em termos daquilo que é o futebol no relevado é um Sporting que tem momentos bons, outros momentos em que se apaga, e vejo o Benfica num nível baixo, digamos assim, e vejo um Futebol Clube do Porto que tem momentos altos, tem momentos mais baixos em que não joga um futebol muito atrativo, mas que é extremamente consistente. Portanto, as narrativas de que o Porto é que está a perder gás, eu olho para o lado e não vejo eles com mais gás do que nós. E relativamente a isto, ao Rui Borges, eu acho que o Rui Borges está a pensar no curto, médio prazo. O que é que lhe adianta, do ponto de vista desportivo, estar a arriscar a meter o Trincão, que está ali, como parece, preso por arames, e o próprio Pote, e depois perdê-los nos próximos jogos, no mês de janeiro. O Sporting
vai ao Santa Clara para a Taça, salvo erro, na terça ou na quarta-feira da próxima semana. Joga com o AVS no sábado. Os calendários são muito apertados. Os treinadores têm que, inevitavelmente, fazer este tipo de gestão. O Farioli tem feito muito bem. E o Rui Borges na Liga dos Campeões também já não é o primeiro jogo que faz este tipo de gestão, porque de facto a aposta fundamental do Futebol Clube do Porto e do Sporting é de facto a Liga. O Benfica, como o André disse, não se pode dar esse luxo de fazer este tipo de gestão na Liga dos Campeões, porque o Benfica, se por exemplo empatar amanhã, por isso simplesmente está fora da Liga dos Campeões. Portanto, a gestão do Benfica não pode existir. Deixa-me dar uma nota sobre o seguinte. Eu acho muito importante que se fale muito deste assunto, porque cada jogador que está em casa a ouvir esta conversa sai hiper motivado. Se jogar o Quaresma tem jogado de vez em quando e tem jogado muito bem. Se o Ioannidis nunca tinha tido a possibilidade, eu não sei como é que está do ponto de vista clínico, mas nunca tinha a possibilidade de disputar uma competição destas. O Alisson ainda há pouco tempo entrou para resolver e entrou para fazer uma diferença. E portanto, os jogadores do Sporting que hoje são isto, só têm que chegar lá dentro e correr o triplo. Não vou cometer o erro que vi nas redes sociais de comparar o jogo da Taça da Liga em que Rui Borges rodou com este. Não é sério, a Liga dos Campeões e o Bayern Munique, obviamente também fez poupanças obviamente que são no jogo com o colossais. Nápoles. Mas Com o Nápoles também já havia uma coisa feito. que é, e com sucesso, o Sporting não ganhou esse jogo, fez um jogo competentíssimo. Mas ficou a dúvida sobre qual seria o resultado se tivesse jogado na máxima força, não é? Na As altura equipas, uma das inovações, Mariana, uma das inovações que toda a gente elogiou. Este debate é feito muitas vezes, não é? Mas esse debate hoje em dia tem um saber científico que antes não tinha. Uma das novidades que nós tivemos nas eleições do Sporting é que todos os candidatos tinham uma unidade de performance. E eu digo, Mariana, então se as unidades de performance não servem para chegar a um momento destes e tomar uma decisão, mal seria, porque eles sabem quais são os índices dos jogadores. Hoje em dia é calculado. Isto no tempo do meu avô não era assim, mas hoje em dia é calculado quantos minutos é que o jogador pode jogar. E portanto, se não for num jogo destes que o Sporting os pode Esta não sabia da unidade de performance. poupar, não sei quanto seria. Que se fala muito disto antes do jogo que eles vão correr o dobro. Vamos falar também sobre um jogador em particular. Francisco Trincão jogou quase 1 hora com dores no derby, depois de uma entrada de Leandro Barreiro. A notícia é do Jornal Record, que explica que o extremo tem um entorse no tornozelo esquerdo. A lesão aconteceu ao minuto 35 do derby, na sequência de uma entrada de Leandro Barreiro na zona do meio-campo. O médio do Benfica conseguiu fazer o corte, tocou antes na bola, mas acabou por atingir o extremo do Sporting, que torceu e ficou com o pé preso debaixo do corpo do adversário. Apesar de se ter queixado várias vezes depois desse momento, Trincão quis ficar em campo e só foi substituído ao minuto 86 para dar lugar a Alisson. Ou seja, Trincão jogou muito tempo em esforço na Luz. O extremo vai falhar o jogo de amanhã com o Bayern Munique e está em dúvida para o de sábado com o AVS. Achas que este condicionamento, António, de Francisco Trincão pode ajudar a explicar a quebra de rendimento do Sporting a dada altura com o Benfica ou não? Não creio. Creio que a quebra de rendimento foi coletiva. O Benfica até então, até aos 20 e tal minutos, não existia. Portanto, foi um jogo de qualquer forma, quiçá vamos falar nisso com mais detalhe, muito intenso, mas apenas no que se refere à tentativa de pressionar a bola no adversário, e isso o Sporting fez muito bem, e o Benfica muito mal, com as bolas de saída de baliza, que já não é a primeira vez. Mas não creio que este lance, aliás, o Francisco Trincão, que é um excelente jogador, que é um tipo que pode ter momentos deslumbrantes, parece-me, não quero ser incorreto nesta análise, parece-me que brilha muito nos jogos contra equipas mais fracas, mas brilha muito pouco contra equipas mais fortes. Se olharmos para isto, para o passado recente, verificamos que também assim de forma aproximada o tal lance que deixou o Francisco Trincão lesionado, e percebe perfeitamente até pela imagem que ficou com o pé preso, vê-se o pé preso nesta imagem que estamos a mostrar de forma mais aproximada. Com certeza que pode tê-lo diminuído, mas não ouvido o facto que eu estava a referir. Qualquer das maneiras, se ele decidiu jogar e continuou até aos 86 minutos, provavelmente foi uma má opção, e também alguém no Sporting devia ter decidido isso mesmo, não é? Ok, então neste caso poderiam, a tal unidade de performance poderia ter sugerido a Rui Borges para tirar o Trincão. Ou será que a unidade de performance só serve para o que lhe interessa? Ao fim e ao cabo manifesta uma intenção, mas a decisão não é dele. Qualquer das formas, acho que quanto à decisão de o poupar ou de não ir ao jogo com o Bayern, estou perfeitamente de acordo. É um jogador muito relevante no Sporting. Não é que o jogo com o Bayern esteja perdido de antemão. Acho que isso seria péssimo, que os jogadores entrassem em campo, onde quer que seja, contra quem quer que seja, com esse desígnio prévio.
mas acho que seria é uma atitude inteligente poupar o jogador. Sendo que em relação ao Francisco Trincão já não se pode falar tanto numa poupança, porque a própria imagem mostra que é provável que não esteja em condições de jogar, porque tem mesmo uma lesão, e o Jornal Record dá essa informação que há esta entorse, e a imagem também o explica. Mas ainda nesse tema da gestão, Tiago, Francisco Trincão, voltando aqui à gestão que o treinador tem de fazer, joga 1 hora em esforço no derby, tinha sido utilizado num jogo frente ao Marinhense, na Taça de Portugal. Esta gestão está a ser bem feita em relação a um jogador que é tão importante para a equipa? Repara, relativamente ao jogo Marinhense, já havia aí referido o facto do Trincão ter jogado e não ter sido feito gestão. Mas eu penso que a gestão que foi feita dele foi colocá-lo a jogar. Porque o Trincão veio da seleção onde teve muito poucos minutos de jogo. Isso já tinha sucedido com o Futebol Clube do Porto no jogo para a Taça também. No jogo que até realizou em Barcelos, em que, por exemplo, vários internacionais jogaram a titular e as pessoas até ficaram muito surpreendidas porque é que o Farioli não fez. A gestão foi colocá-los, precisamente para ter ritmo de jogo. E, portanto, foi isso que fez com que o Rui Borges colocasse o Trincão a jogar. Relativamente aqui ao jogo do Benfica, eu confesso-te que eu não considero que o treinador possa achar que o Trincão tivesse diminuído no jogo, porque senão não o deixava lá estar praticamente até ao final do jogo. E até sobretudo vendo que o Sporting coletivamente não era capaz de reagir à forma como o Benfica passou a ser mais agressivo nos duelos, mais rápido sobre a bola e praticamente a dominar o jogo. Portanto, se o Rui Borges tivesse achado que o Trincão não estava em condições para jogar ou para prosseguir no jogo, com certeza que não estaria esperado pelos 86 minutos para fazer uma alteração. Eu acho que foi por aí que o Sporting passou ou foi diminuído e dominado pelo Benfica. Acho que foi uma questão coletiva. O Sporting, conforme o António disse, e bem, eu concordo, o Trincão e alguns jogadores do Sporting, também o Pote, quando o Sporting está por cima do jogo, eles aparecem, o jogo é fluido, é bonito, mas também tem muitos jogos, sobretudo quando o nível aumenta, em que eles parece que desaparecem do jogo. E o Sporting até aos 25 minutos, aquilo até parecia ser um jogo que ia ser fácil para o Sporting ia ganhar aquilo facilmente. Mas o Benfica, a partir do momento que reagiu, o Sporting já nunca mais se encontrou, nunca mais se viu no jogo, pura e simplesmente foi ultrapassado pelos acontecimentos. E eu acho que isso decorre muito da natureza do Sporting, deste Sporting do Rui Borges, que tanto é capaz do melhor, como é capaz de passar completamente ao lado do jogo. Em relação ao Francisco Trincão, é mais fácil falar depois, André, e está agora lesionado, mas foi ou não um erro deixá-lo tanto tempo em campo no derby? Eu vou responder sobre o Francisco Trincão, mas não vou deixar passar em claro as fracas exibições que o António julga ver no Francisco Trincão nos jogos de maior exigência, muito menos esta ideia do Tiago de que o Sporting aparece e desaparece. Sendo que a do António é uma coisa mais subjetiva, que depois já te vou contraditar, a do Tiago é só um veneno futebolístico e que tem como objetivo estabelecer aqui uma narrativa que o Sporting vai desaparecendo. O Tiago começou por parecer menos humilde que o costume, o que é normal. Eu já estive na cadeira do Tiago nos últimos 2 anos e, Tiago, recomendo-te... menos humilde, recomendo mais humildade. Repara, eu que coloquei aqui todos no mesmo patamar, estou a ser acusado de falta de humildade. Tu disseste que o Benfica... Realmente, o Tiago, desde que está à frente do campeonato, não tem nada a ver com aquele Tiago do ano passado. Se é falta de humildade ou não, não sei. Para a basófia. Faria se eu fosse fanfarrão. Eu vou-te citar. É verdade, isso é uma boa questão. O que seria se tu fosses fanfarrão? Exatamente. Tu disseste o Benfica é o que se sabe e o Sporting tem vindo a desaparecer, mas falam do Porto. E agora já evoluiu na segunda intervenção, já evoluiu para que o Sporting do Rui Borges é um bocadinho misto, vai aparecendo e desaparecendo. Mariana, eu este ano só não fui ver um jogo ao Alvalade. E há coisa que o Sporting tem é que não aparece nem desaparece, está sempre presente, com um caudal de jogo tremendo. Este jogo contra o Benfica foi um jogo diferente. Foi o treinador que assumiu que a equipa desapareceu na segunda parte. Neste jogo contra o Benfica foi um jogo diferente e já lá irei, mas eu quero dizer que... André, contra o Braga, o jogo contra o Braga foi a pior exibição do Sporting esta época. Contra o Futebol Clube do Porto, o Sporting teve muito tempo em que foi dominado. Contra o Braga foi a pior exibição desta época e eu tive uma discussão com o senhor meu pai, que disse, perdemos 2 pontos, eu disse, estás enganado, ganhámos 1. E é a apreciação que eu faço sobre esse jogo. No jogo contra o Benfica foi uma realidade diferente. O Sporting entrou surpreendentemente dominador e eu acho até que é curioso porque o Sporting dominou nesses 25 minutos com uma intensidade que o Benfica não foi capaz no domínio que teve depois durante 60, porque a realidade é que o Benfica dominou o dobro do tempo que o Sporting dominou, mas eu estava surpreendido com o que estava a ver. Não vou esconder que houve um momento em que eu achei que o Sporting podia até resolver o jogo cedo e no final dei-me por contente com o ponto que conquistei. É a realidade das coisas, quer dizer, quem disser o contrário. Agora, a verdade é que o Sporting teve ali um momento em que sofre um golo infantil e depois, não sei se foi falta de pernas, e aqui posso dar razão ao Tiago, pode ser isso, ou se foi taticismo. E se foi taticismo, isso merece também uma análise, porque podemos nos vir a arrepender disso.
Já vamos. A passada de reforços para José Mourinho em janeiro vai depender da Liga dos Campeões. Segundo o Jornal Record, a salda dada por Rui Costa sabe que o treinador português quer receber 1 ou 2 jogadores em janeiro que ajudem a melhorar o nível do plantel. No entanto, a SAD do Benfica também já fez saber que esse investimento dependerá da passagem à próxima fase da Liga dos Campeões. No cenário mais pessimista, em que não aconteça a passagem, o Benfica poderá garantir 1 ou 2 jogadores a Mourinho, mas só se antes conseguir um encaixe financeiro semelhante com os ativos do plantel. É esta, António, esta parte do Benfica, fazer... Bom, antes do António dar a sua opinião, eu vou já dar a minha opinião em relação a esta notícia que tem sido agora desta semana. Todas as semanas há uma notícia sobre o Benfica assim mais destacada. Esta que o Benfica que não pode comprar ninguém se não seguir em frente na Liga dos Campeões. Pois eu acho que quer que o Benfica siga em frente, quer não siga, eu acho que o Benfica vai contratar pelo menos um jogador ou dois, deve contratar um jogador ou dois e com certeza que tem verba e que tem possibilidades de o fazer. Eles vão falar agora aqui que o Benfica gastou muitos milhões esta temporada, é verdade, gastou-se muitos milhões neste plantel, o plantel está aquém das expectativas. Agora o que é certo é que o Benfica em vendas conseguiu fazer mais dinheiro do que em compras. Deveria ter feito um mercado melhor, não o fez. Eu até como benfiquista logo no início até pensei que a equipa queria ficar mais desequilibrada, mas depois começaram a sair extremos e algumas contratações que não faz sentido nenhum. Casa do Obrador, todos os benfiquistas e toda a gente já sabe que o Obrador foi apenas para baixar o preço do Carreras ao Real de Madrid, ou seja, foi um jogar areia para os olhos dos benfiquistas. E pronto, e então eu acho que o Benfica precisa de 2 extremos e um defesa esquerdo. Isto é a minha opinião. Agora, se tem dinheiro para os comprar, eu acho que pelo menos para 2 jogadores tem. Se conseguir emprestar ou até vender o Araújo, poderia pensar em ir buscar mais um avançado. E não era preciso ir muito longe, temos bons aqui na Liga Portuguesa. Por acaso aquele avançado do Gil Vicente, o Pablo, acho que é Pablo, acho que é um bom jogador. É um bom jogador e há outros que poderiam dar um boost nesta equipa do Benfica a bom preço. Depender os reforços de uma passagem na Liga dos Campeões? Eu acho que forçosamente entre aquilo que o treinador considerar necessário e aquilo que o Benfica entender que é possível conseguir é o que é possível ambicionar. Quer dizer, não há milagres, não é? Se o Benfica não tiver hipóteses de se qualificar para a próxima Champions, isso reduz as possibilidades de concretizar os interesses do treinador, naturalmente. Portanto, acho que estamos muito próximos. O Benfica ainda tem um calendário muito difícil. Vai jogar agora com o Moreirense, é um jogo particularmente difícil. Enfim, para terminar, até janeiro joga fora com o Braga, não, joga em casa com o Braga, joga em casa. Recebe o Famalicão, depois vai a Braga e antes disso vai ao Moreirense no próximo sábado. E tem o jogo com o Farense para a Taça de Portugal, que enfim, espero que corra bem. Enfim, tudo isso são condicionantes, obviamente, quanto àquilo que o Benfica pode fazer aspirar em janeiro. Acho que a direção do Benfica não vai ser imune e indiferente a essa situação. Não pode, obviamente. O dinheiro é dinheiro, não é? Custa a todos a ganhar e a conseguir, e portanto o Benfica tem que considerar essas nuances e tomar as decisões face às perspectivas que pode ter. Tiago, está em condições de fazer exigências no José Mourinho neste momento ou não? Eu acho que isto vai dar a caldeirada da grossa, porque o que eu constato é que a direção do Benfica já está a falar com o José Mourinho através dos jornais. Isto normalmente acaba sempre mal. Porque repara, estar a fazer depender a chegada de reforços da passagem do Benfica ao play-off da Champions é uma mensagem neste momento absolutamente incongruente. Porquê?
Porque as 2 últimas jornadas da Champions realizam-se no final do mês de janeiro, quando o mercado está praticamente quase para encerrar. E, portanto... Mas como já aqui disseste, amanhã... Pois, claro. Pode ficar... Amanhã pode ficar fora da próxima fase mas da Liga dos Campeões. Exatamente. Amanhã pode ficar amanhã. arrumado. Mas se o Benfica amanhã ganhar, não significa que o Benfica vá passar ao play-off. E, portanto, os últimos 2 jogos são realizados, salvo erro, a 21 de janeiro e o último a 28. Pode dar-se o caso do Benfica só estar dependente do último jogo com o Real Madrid em casa. E, portanto, o Benfica ia estar a aguardar até o dia 28 de janeiro para avaliar e para contratar reforços em função do resultado que o Benfica tivesse com o Real Madrid. Isto tudo é absurdo. Isto parece-me uma narrativa que está a ser criada pelo Benfica para responsabilizar José Mourinho por um mercado eventualmente abaixo das expectativas dos sócios. Aliás, o Rui Costa dizia há um mês atrás que este tinha sido um dos melhores mercados da história do Benfica, que os sócios do Benfica podiam orgulhar-se da equipa e do plantel que tinha sido constituído, que era um plantel com muita qualidade e muito equilibrado. O próprio José Mourinho, também antes de chegar, dizia exatamente a mesma coisa quando defrontou o Benfica para a Champions League, enquanto representava o Fenerbahçe. Para tirar pressão do lado E do depois Fenerbahçe. ele disse depois de entrar no Benfica. Antes de chegar era tudo lindo, fantástico, maravilhoso, o plantel tinha muitas soluções, o Lage era um treinador muito feliz. Quando lá chegou, há que baixar as expectativas, até também para se defender ele próprio. Que assim, se correr bem, é fruto da sua genialidade que conseguiu com um plantel fraco fazer muitas coisas. Mas achas, se correr António, mal, que é culpa do plantel. Portanto, para ele é um Benfica win-win. está a querer fazer de José Mourinho um bode expiatório para um eventual insucesso do mercado ou um eventual mercado abaixo das expectativas, como estás a sugerir aqui o Tiago? Também acho que é o Tiago a inventar e a entrar em conjecturas que me parecem um bocadinho arriscadas e que estão longe de ser provadas. Outra coisa é que eu, como adepto do Benfica, quero dizer também que diria ao José Mourinho para parar de fazer justificações públicas sobre o menor rendimento da equipa e passar a fazer justificações internas e soluções internas para melhorar a performance da equipa. Já estou farto de ouvir o José Mourinho dizer por isto, por aquilo, por aquilo outro, aconteceu isto, e as bolas de saída. As bolas de saída é uma vergonha, quer dizer, mas eu não consigo perceber, de facto, porque no jogo com o Sporting, aos 3 minutos foi a primeira vez. Não foi só quando foi o golo. Aos 3 minutos já houve logo um caso. Quando a bola é mal entregue ao Orsens e perde a bola e o Trubin faz uma grande defesa. E por aí começa o domínio do Sporting. Começa pelas más saídas de baliza. Isso é uma coisa que se treina. E repara, não tenho dúvidas nenhumas que é uma coisa. E quem não sabe o que é que há de fazer, manda a bola lá para a frente. Mas tira a bola dali. Quem sabe o que é que pode fazer. Para ti, então. É? Para ti é a responsabilidade do treinador. Com certeza, que no mínimo, com responsabilização do treinador. Portanto, eu acho que o José Mourinho deve parar de dar justificações públicas a menores performances e deve preocupar-se em resolver o problema internamente com os jogadores que têm à sua disposição. Porque não tem nenhuma segurança, nem com certeza, quando assinou o contrato, exigiu e lhe foi prometido que viesse a poder, no mercado de janeiro, comprar mais jogadores. Portanto, são os jogadores que tinha quando assinou o contrato e são com esses que tem que viver. O resto depende das condições, da conjetura do momento. Também não é verdade que se o Benfica amanhã empatar como o Nápoles, como disse o Tiago, o Benfica esteja imediatamente fora. Não é verdade, porque ainda pode, obviamente estou a ser muito otimista, ainda pode chegar a 10 pontos. Não é? Pode não ser suficiente. 10 pontos é suficiente, seguramente. Pode não ser. Pode, teoricamente pode, mas com certeza que é, olhando para aquilo que foi a prova o ano passado. Pronto. Mas, de qualquer das maneiras, tudo isto é num ritmo, não é possível prever hoje que, obviamente não é 28 de janeiro que vão tomar essa decisão, Pois, claro. mas obviamente que há uma série de condicionantes prévias a 28 de janeiro que ditarão a maior ou menor vontade de arriscar. De qualquer das maneiras, o Benfica tem um plantel que está fechado e que o José Mourinho conhecia quando assinou como treinador do Benfica. Portanto, não vamos estar aqui agora com Mas Liga fantasias. Liga dos Campeões à parte, Liga dos Campeões desta época à parte, mesmo que o Benfica fique afastado do título nesta altura do mercado de janeiro, à partida não será matematicamente, mas ficar esse objetivo muito difícil, há sempre a questão do segundo lugar, que vale a Liga dos Campeões da próxima época. Faz sentido o Benfica desinvestir no mercado de janeiro, quando há ainda em jogo essa questão também
também do acesso à Liga dos Campeões da próxima época? Faz sentido investir se investir bem, porque ao fim e ao cabo o que está aqui também em cima da mesa é os investimentos que o Benfica tem feito têm sido bons. O Benfica não tem tido falta de investimento. O Benfica tem investido e tem investido forte, mas tem investido bem. E esse é um raciocínio, é algo que tem que ser posto em questão para situações futuras. Toda a gente erra, mas só os burros é que não aprendem com os erros. Deixa-me só completar aquilo que o António tinha dito relativamente à tal saída de bola do Benfica. Eu hoje até estive a rever o jogo, porque eu acho peculiar que o José Mourinho, quando as coisas correm mal, há sempre culpas para distribuir por alguém, menos por ele próprio. E ele é fortíssimo nisso, assim como nas conferências de imprensa. O problema é que lá dentro joga-se a bola, não é cá fora nas conferências. E eu estive a ver o jogo e antes do gol do Sporting, há uma saída de bola do Benfica em que o António Silva atrasa para o guarda-redes e a primeira coisa que o Barrenechea faz é fazer exatamente o mesmo movimento que fez no lance que deu origem ao gol. Ele recua e procura dar apoio frontal ao Turbino para o Turbino lhe colocar a bola e ele até faz o gesto com a mão para o Turbino lhe colocar a bola. Isto foi 1 minuto antes do golo do Sporting. Portanto, se o José Mourinho diz que eles tinham treinado e tinha dado instruções expressas para não haver triangulações na parte defensiva, nomeadamente na saída de bola, ele logo aí tinha a obrigação, desde o banco, de alertar o Enzo para que aquilo não se repetisse. Estás a dizer que isso não se resolve com o mercado, não é? Estás a derivar do assunto do mercado para dizer que isto não se resolve com o mercado. E pois é, que eu estou a dizer é que sempre que as coisas correm mal, o José Mourinho tende sempre a culpar alguém, nunca ele próprio. E eu acho que, ainda que o jogador tenha cometido ali um erro técnico, se o José Mourinho entendia que aquilo não era uma saída de bola treinada ou que ele queria ver aplicado no jogo, ele logo 1 minuto antes tinha dado instruções para que aquilo não sucedesse. Perdão. E como é que sabes que ele não deu? Com certeza que deve ter dado. Ele até na conferência de imprensa diz que disse. Pá, isto é mesmo esta conversa das saídas de bola e que o Mourinho culpa tudo e todos. Então, foi o que aconteceu. Se o Mourinho diz que treinaram aquilo e depois os jogadores fizeram merda 2 ou 3 vezes, então... E não o fez. Tanto não o fez que num minuto a seguir, o Enzo volta a fazer o mesmo movimento, volta a receber a bola do outro. Mas não o fez como? Como é que sabes? Ninguém sabe. Estavas lá e nem eu sei. Mas com certeza que fez. Até se eu que fosse o treinador e que sou um amador, tinha-os avisado. Mas nem sempre, quando se diz uma coisa, eles fazem. E dá o golo ao Sporting. Portanto, eu confesso que há ali algum problema. Ou a mensagem não passa, ou os jogadores não percebem aquilo que o treinador quer. Sobre a mensagem de José Mourinho, tem sido bastante claro, André, relativamente ao plantel e às limitações que considera que há no plantel. Já falou várias vezes sobre isso. Achas que depois de tudo o que disse relativamente a essas limitações do plantel, se chegar o mercado de janeiro e Rui Costa não estiver disposto a dar a José Mourinho os jogadores que o treinador entende que deve ter, está criado um caminho para que haja problemas internos ou não? Marina, como é que eu posso avaliar a coerência de José Mourinho se ele já se queixou das arbitragens, dos VARs, do Campeonato do Mundo de Clubes, do plantel e até do Yulman? Que é difícil, até ao dia em que José Mourinho se queixa dele próprio. Yulman, já lá vamos, sim. Sim, Mariana, mas é preciso perceber que eu já ouvi José Mourinho a falar de tudo isto, não é? Mas a ver uma coisa, nós estamos a discutir aqui o mercado que o Benfica pode vir a fazer no inverno e eu peço que não se distanciem dos 117 milhões de euros que o Benfica gastou em agosto. Bom, esta vai ser aquela parte que os comentadores dos clubes rivais vão falar do dinheiro que se gastou nas contratações. Todos eles têm boa memória, todos eles sabem quais é que foram os jogadores, todos eles sabem quanto cada jogador custou, só se esquecem da parte das vendas. Mas pronto, se calhar essa parte das vendas não interessa. É que nós temos uma memória muito curta. Não se passaram 3 meses. O Benfica gastou 5 milhões em Obrador, 30 milhões em Sudakov, 12 milhões em Dedic, 23 milhões em Ivanovic, 27 milhões em Rios e o Luque Bacchio é 20 mais 4. E não estou a pôr aqui o Barrenechea, nem os 9 milhões do Dal, nem estou a pôr aqui os 15 do Barrenechea, porque é um empréstimo, 3 milhões, taxa que pode ter opção de compra, ainda não precisa ser obrigatória, não, mas admito que não seja. Portanto, nós estamos a falar. Dependia de um número de jogos. Estamos a falar. Então, se já foi atingido, nós estamos a falar de qualquer coisa como 140 milhões de euros. O Benfica gastou 140 milhões de euros há menos de 4 meses atrás.
E vendeu. E nós estamos aqui a comentar isto e dizendo o seguinte: o Benfica ano passado teve um resultado extraordinário das suas contas. O relatório de contas do Benfica de 24-25 diz que o Benfica teve um lucro de 34 milhões. E que é uma coisa extraordinária. Mas se forem ver, os proveitos do Benfica com a venda de jogadores foram de 117 milhões. É inferior, as grandes vendas que o Benfica fez são inferiores a este gasto de 132 milhões de euros. Por uma questão de honestidade intelectual e prudência com os números, é evidente que há custos plurianuais e investimentos plurianuais, eles não repercutem todos sobre o mesmo exercício. Como é evidente, estou a fazer contas de transfer market, se me permitem a expressão. Mas quer dizer, dá mais ou menos para ver a radiografia do momento do Benfica. Esta questão, o Benfica tem um passivo. Como tem o Sporting e o Porto, esse passivo é identificado de quase 500 milhões de euros. E é importante que as pessoas percebam que nem o Benfica, nem o Sporting nem o Porto, mas nem o Benfica têm fundos ilimitados. O Benfica não tem condições de ir ao mercado sem colocar em grave instabilidade as suas contas. E José Mourinho deve ter a consciência disso e deve ter pedido, e talvez o Tiago tenha razão que já estejam a dialogar pela imprensa. Agora, o que é certo? José Mourinho é o terceiro treinador do Benfica a vir numa sequência estranha. Eu chamo a atenção que Roger Schmidt é despedido depois de fechar o mercado. Faz um mercado e é despedido. Chega Bruno Lage, não está contente e faz um mercado e é despedido. E chega José Mourinho. Isto é uma coisa... Bom, nisto ele tem razão. Mas aí a culpa não é dos treinadores. A culpa é do Rui Costa e é da direção. Realmente não faz nenhum sentido ser aquele treinador que já está na corda bamba para ser despedido, ser ele a fazer a pré-temporada e estar na escolha do plantel. Depois dá no que dá. E o Rui Costa faz 2 vezes o mesmo erro em 2 anos de seguida. Nisto tenho que concordar com o Pinotes. Que é gerir com os pés. É inacreditável a falta de confiança, e para mim isto tem uma razão de ser. Não protegem os treinadores o suficiente, porque o treinador do Sporting começou a ser questionado na primeira jornada, ainda não tinha perdido um jogo e já estava a ser questionado. E eu fui defendendo aqui o Rui Borges, e hoje até tenho uma crítica para lhe fazer. Acho que desistiu de ser demais do jogo com o Benfica, e critico quando é para criticar, mas quer dizer, há aqui qualquer coisa que do ponto de vista da gestão está errado. Eu repito, Mariana, só para se perceber, são 132 milhões de euros de encargos gerados em contratações este ano. Esta é a forma rigorosa de dizer. 132 milhões, o Benfica há menos de 4 meses tomou estas decisões, Mariana. Não foi há um ano. É que nós, quando pensamos nas épocas desportivas, foi há menos de 4 meses. Portanto, aquilo que estou a perguntar é se o Benfica não vai ter receitas. Eu dou só esta nota. O ano passado, que foi do ponto de vista desportivo, os benfiquistas consideraram uma desgraça, houve campeonato do mundo de clubes e um grande desempenho na Liga dos Campeões que gerou quase 100 milhões de euros de receitas. O Benfica, o ano passado, teve as mesmas receitas que o Sporting. Mais um Mundial de Clubes. Eu disse o campeonato do mundo de clubes, era o Mundial de Clubes que eu queria dizer. São 100 milhões. E, portanto, tem que haver aqui qualquer coisa que não está certa. Não é? 1 mais 1 ainda é 2. Imagina o prejuízo que terá se não for à Liga dos Campeões. Eu só digo isto. 1 mais 1 ainda é 2. Vamos falar também sobre a polémica em torno de Morten Newman. Foi confrontado Rui Borges com as declarações de José Mourinho sobre Newman depois do derby. O treinador do Sporting diz que nem precisa de defender o médio de qualquer crítica. Em relação a isso eu não vou, é um capítulo fechado, é passado, não vou estar a falar do jogo do Benfica, o que o Mister falou. Vocês responderam por mim naquilo que foi estatísticas, por isso não preciso falar muito e nem preciso defender o Newman. Tudo aquilo que ele tem demonstrado ao longo do tempo que está no Sporting mostra bem o grande capitão e o grande jogador que é do campeonato português, se não o melhor. Por isso, só por aí responda a qualquer coisa. André, aqui o treinador do Sporting teve muito bem, respondeu muito bem, não quis alimentar polémicas. Realmente os comentadores e a imprensa fizeram favor de desmentir o Mourinho, mas o Mourinho disse aquilo também numas circunstâncias a Mourinho e especiais. Mais uma vez eu digo que o Mourinho não tinha nada que vir falar do jogador de outro clube, neste caso do Sporting, mas falou e o assunto morreu. E muito bem Rui Borges a não alimentar mais polémicas e não alimentar o assunto, pois o jogador Yulman foi defendido com unhas e dentes pela imprensa. achas que as estatísticas dão razão a Yulman em relação ao que disse José Mourinho? Não, dão razão é Rui Borges. Eu estava aqui numa troca de argumentos de corredor, digo o Tiago no corredor, estava-lhe a fazer ver o meu ponto de vista sobre isto que repito aqui. Os jogadores que têm muita inteligência na ocupação do espaço de meio campo e que são possantes, eu chamo aqui a atenção para Feja,
Matites, Javi Garcia, Uribe, Yulman, talvez um dia Frodolt, apesar de ter características ligeiramente diferentes, João Palhinha, são sempre colocados perante, reparem, eu dei exemplos dos clubes todos, são sempre colocados perante uma grande pressão, como é impossível pará-los dentro de campo. Depois há estas narrativas para os condicionar fora, é sempre a mesma conversa. Vejam a inteligência de qualquer um dos jogadores que eu disse, sendo que há aqui diferenças em alguns, o Yulman é melhor do que a maioria dos que eu disse, mas vejam aqui como estes jogadores foram preponderantes, seguravam meio campos sozinhos, usam do físico para se impor, mas fazem-no dentro das leis do jogo. Em Inglaterra ou na Alemanha são aplaudidos. José Mourinho, que esteve em Inglaterra, chega aqui e faz esta pressão. O que José Mourinho quis fazer foi carimbar Yulman, para que no próximo lance haja um frisson, porque vão estar milhões de adeptos do Benfica, milhões de adeptos do Porto, que vão ver logo amarelo. Eu já vi isto com os nomes que eu disse, eu vi ao mesmo com os centrocampistas poderosos do Benfica. Portanto, Yulman é um centrocampista poderoso. Está a tentar condicionar as arbitragens relativamente a mais Yulman grave, para o que mais falta grave, neste José Mourinho está a carimbar um jogador que, se José Mourinho ainda estivesse no auge, contrataria imediatamente para uma equipa de topo na Premier League. Eu repito isto para as pessoas perceberem o que é que José Mourinho está a fazer e porque é que aquilo me irritou, o cinismo com que ele fez aquilo. José Mourinho antigamente fazia mind games, agora faz tipo uns treta games, porque isto é tão simples quanto isto. José Mourinho, se amanhã fosse contratado pelo Real Madrid, como se diz por aí, ou pelo Chelsea, era dos primeiros jogadores que ele vinha buscar. E defenderia o quê? Que era um jogador leal, que era um jogador possante, que era um jogador inteligente. Na seleção dinamarquesa não se coloca este problema. E quando ele se for embora do Sporting, ninguém se vai queixar. Mas vai começar uma concertina. E foi José Mourinho que o lançou. Porque eu percebo, é um jogador que enerva. Não enerva como o João Pereira, ou como o Otávio, ou como o Maxi Pereira, que eram outro tipo de enervar. Enerva porque são jogadores muito possantes, com grande controle e domínio do espaço. Agora, eu já conheço este choradinho, sabes porquê, Mariana? Já o fiz. Já está ali a fazer um sorriso irónico. Já tinhas acabado. Sim, já ouviste tudo do Palhinha, já ouviste tudo do Feja, já ouviste tudo do Uribe. Quer dizer. Achas que tem alguma razão, José Mourinho? António, há um regime de exceção em relação a Yulman? Eu não sei se o José Mourinho estava a falar do Yulman. Aliás, quando estava a ver a entrevista, pensei, olha o Diomandé. Que era... Mas aí é diferente, Eu essa crítica já perceberia de outra maneira. Olha, está a falar do Diomandé. Bom, nenhum dos indivíduos elencados pelo André, que têm características próximas do Yulman, levanta os braços tantas vezes e tantas vezes se dirige ao árbitro e tantas vezes questiona. A braçadeira de capitão eu creio que não lhe dá esse direito. De qualquer das maneiras, creio também que se eu estava a falar do Yulman, estava a falar do lance que aquele senhor espanhol diz que nem falta foi. Sim. Torralda González, e Torralda González, o árbitro espanhol. Esse senhor diz que nem falta foi, pronto, enfim, tem direito à sua opinião. É com certeza uma opinião discordante de 99% das pessoas que viram o jogo enfim, não quer dizer que ele tenha o dom da razão, não é? Eu acho que se foi falta, aquilo merecia cartão amarelo. Mas não sei qual é a lógica, nem acho de facto muito interessante que o treinador do Benfica faça comentários deste tipo sobre um jogador da equipa adversária. Não me parece. Está a carimbá-lo, como dizia o André? Isso também abriu uma conferência de imprensa com isso. Acho que isso é ser manicaísta também. É estar agora a ser manicaísta. Foi mais para o fim da conferência. Também acho que não. Mas acho que não é devido. E acho que se deve centrar em si próprio e no seu plantel, como disse há pouco, e de uma vez por todas perceber que a lógica funcional que tem usado até hoje nas conferências de imprensa deve ter terminado. Deve terminar e deve passar a funcionar de outra forma, sinceramente. Em relação a Yulman, qual é que é a tua opinião, Tiago? Há pouco falavas sobre as arbitragens dos rivais, particularmente sobre o capitão do Sporting. Achas que tem sido beneficiado de alguma maneira ou não? Bem, vamos por partes. Yulman, enorme jogador. Um dos melhores da Liga. Ninguém tem dúvida disso. É um craque. Adorava vê-lo de azul e branco. O Yulman, penso que também toda a gente reconhece, tem muita ascendência sobre os árbitros. Tem um perfil de líder, não só de balneário, mas também dentro do campo. E tu notas e percebes isso na forma como ele está constantemente a abordar os árbitros. E eu penso, como espectador, que vejo o futebol já há muito tempo e vejo os jogos de Sporting, do Porto, do Benfica, que ele tem essa ascendência sobre os árbitros. E que eles respeitam-no e até o temem. E, portanto, eu percebo aquilo que o José Mourinho disse. Mas o José Mourinho também tem dentro do Benfica um jogador com estas características e que faz exatamente a mesma coisa que o Yulman faz, que é o Otamendi.
O Otamendi também, muitas das vezes, condiciona os árbitros, impõe a sua presença, o seu estatuto, a sua liderança e também se faz sentir essa atemorização dos próprios árbitros que muitas vezes toleram coisas ao Yulman e ao Otamendi que não toleram a outros. Fruto do seu estatuto natural que eles criaram. Relativamente aos amarelos por protestos, Otamendi tem mais do que Yulman. Tem mais, mas isso confesso que essas estatísticas para mim é violinos, percebes? Porque dizer que o Yulman tem muitos amarelos e que as estatísticas provam o contrário, se calhar é porque se calhar merecia ter mais. Portanto, isso não me diz nada. Agora, e eu acho que o Zé Mourinho fez aquilo, sinceramente, não foi para condicionar para o futuro, claro que sim, também, claro, mas também porque o Zé Mourinho percebeu rapidamente, porque é muito astuto, anda nisto há muitos anos, é muito batido, comunica muito bem e percebeu que o Yulman ganhou esse ascendente sobre os árbitros em Portugal. E, portanto, uma forma de procurar dar a volta à situação é alertar e condicionar. E não tenhas a menor dúvida que isto vai resultar. Porque os árbitros, em próximos jogos, se calhar já não vão permitir que o Yulman cresça da forma como o Yulman tem crescido em diversos jogos sobre os árbitros. Espero que o Yulman não mude em nada ao comportamento dele. Chama a atenção que, além de tudo, não é um jogador violento, coisa que... Mas achas que os árbitros temem de alguma forma o capitão do Sporting? Não, acho que o respeitam como ele respeita os árbitros também. E reparem, estamos a falar de um jogador que aos 22 anos era capitão do Lecce. Eu compreendo o que o Tiago diz até determinado ponto, compreendo esse ascendente. É um traço como, por exemplo, o Porto teve grandes capitões, como o Fernando Couto, como o malogrado Jorge Costa, alguém que tinha um ascendente sem fazer nada. Jorge Costa tinha uma presença física que, sem fazer nada, era respeitado, tal como o Benfica teve grandes capitães. E o Sporting tem um grande capitão. E se amanhã for preciso o Yulman ser expulso e cometer-se uma injustiça porque o José Mourinho manda nisto tudo, pois o Yulman que não mude uma vírgula ao comportamento dele. Eu, no lugar de Rui Borges, avisaria o Yulman para ter cuidado na primeira meia hora do primeiro jogo. E a partir daí que não mude nada. Porque senão é ceder ao José Mourinho. Porque hoje ele faz com o meu capitão, amanhã faz com o teu. E cá estarás para me dizer o que é que tu achas. Porque se não pode haver alguém que é correto... Há um momento... Como ele não faz, que ele é guarda-redes, não pode ir ao campo há um momento em que o Otamendi e o Yulman são chamados pelo árbitro para cooperar. E os dois, justiça seja feita, foram os dois lá, os dois cooperaram com o árbitro e o ascendente que eles têm dentro do campo também serve para terem de meter um bocadinho de juízo no Dedic e no Araújo. E portanto, nós não podemos ter aqui dois pesos e duas medidas. Foi preciso chamar o Otamendi, foi preciso chamar o Yulman para pôr gelo no jogo. Muito bem, o árbitro. Mas, chamou os que são mais respeitados. Eu concordo com muito os capitães de equipa. São os mais respeitados. Podiam não ser, podia ser uma questão simbólica, mas não é. Eu concordo com muito do que tu dizes. Mas eu acho que o Yulman tem que refriar também a forma como em quase praticamente todos os lances. Então, eu deixo uma sugestão a Yulman, é que ele olhe para o Otamendi e que faça a mesma coisa de uma forma mais discreta. Otamendi estão no mesmo plano em relação à postura com os árbitros? Sim, o Otamendi também é um jogador muito interventivo e é um jogador que fala muito com os árbitros, não gesticula tanto e não protesta tantas vezes. É verdade. Isso, do meu ponto de vista, para um gestor do espetáculo, aquilo não é só um jogo de futebol. Aquilo é um espetáculo que está a ser visto por não sei quantas. Eu dizia muitas vezes aos árbitros, se você não tem a certeza que o jogador sabe que você ouviu o que ele disse, ignore. Mas não ignore nunca os gestos que ele faz. E, portanto, isso, do meu ponto de vista, é muito relevante. E ele, acho que exorbita e exagera nessa situação. Mas volto a dizer, não sei se o Mourinho nunca nomeou o jogador, não sei se estava a falar do Diomandé, se estava a falar do Yul. E pronto, parece que chegamos ao fim por hoje. Hoje o programa até foi um bocado seco e deprimente. Eu sinceramente não tive tempo de ver o programa todo, pois só cheguei a casa, era já quase 11 horas. Agora esta altura de Natal tem que se trabalhar mais com o normal. Prontos, foi isto o programa de hoje. Amanhã é esperar que o Sporting consiga um resultado, não vou dizer... espero. É assim, eu realmente gostava que o Sporting que não perdesse o jogo e se perdesse que não seja por muitos. Eu sinceramente não sou daqueles que deseja que as equipas portuguesas percam só por ser de outro clube. Sei que isso existe parte a parte, seja de benfiquistas, portistas ou sportinguistas. Eu já sofri na pele muitas vezes
quando o Benfica perde e quando perde de goleada, adeptos e amigos do Sporting e do Porto virem com coisas, mas eu não consigo ver o futebol dessa maneira. Eu, neste caso, vejo o futebol como português e, portanto, que amanhã o Sporting consiga trazer um bom resultado, embora vá ser muito complicado, pois vai jogar contra o Bayern de Munique e ainda por cima vai com a equipa a meio gás. Por hoje é tudo, pessoal. Se gostarem deste tipo de conteúdo de uma pessoa que comenta os comentadores, hoje não comentei muito, sinceramente, estou cheio de sono, daqui agora vamos já deitar. E pronto, subscrevam o canal, deem likes e até à próxima, pessoal.